Olá, meus irmãos, bom dia, feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui no canal A Verdade sobre o Fim. Os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube. É sempre uma alegria estarmos aqui, reunidos, todo sábado. Hoje a gente está aqui com o nosso querido irmão Rogério Buzzi, né? Semana passada tivemos aí problema com a internet e tudo mais, mas graças a Deus hoje tudo ok para estarmos aqui nesse culto, tá bom? Eu já vou estar fazendo uma oração e poder estar passando a palavra para o irmão Rogério Buzzi, para ele ter aí bastante de tempo aí para trazer a mensagem, né? E sempre como a gente fala aí, a gente faz o apelo, os irmãos que puderem estar compartilhando o link dessa live, desse culto, curtindo o vídeo. Então, aqueles que puderem se ajoelhar, eu vou estar fazendo a oração aqui, e aí vai passando a palavra para o irmão Rogério. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento, primeiramente agradecer, Senhor, pela nossa vida, pela proteção que o Senhor nos dá, e também, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, e nesse momento, ó Pai, por esse culto. Que o Senhor possa nos dar discernimento, nos fazer compreender cada dia mais a sua vontade. Que possamos estar juntos, estudando, aprendendo cada vez mais da sua palavra. Te peço nesse momento, o Senhor possa também abençoar e ungir a boca do irmão Rogério Buzzi, para que ele possa trazer aqui uma mensagem vinda diretamente do Senhor. Tudo isso eu te peço, não porque haja algum mérito ou que seja merecedor, mas no nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Bom, Rogério, então, seja bem-vindo e a palavra é contigo e qualquer coisa eu estou aqui, tá bom? Amém. Obrigado, Raí. Graça e paz a todos, da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom sábado a todos que nos acompanham, aqueles que nos acompanharão futuramente, aqueles que acessarão esse material posteriormente. Que o Espírito de Deus esteja sobre todos vocês. Nós estaremos falando sobre o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, Isso está relatado no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 16. E essa frase é uma frase que hoje, assim como toda a Bíblia, ela toma uma importância enorme, porque você poderia fazer essa pergunta, espera aí, mas existem tantas igrejas, existem tantas doutrinas diversas, nas mais variadas denominações, como saber se o que nós ensinamos de fato é verdade? Não seria um orgulho espiritual nosso achar que nós só temos a verdade, etc, etc, etc? A maravilha do Evangelho é exatamente essa, que, em primeiro lugar, não somos só nós que temos a verdade, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito de que sim, somos filhos de Deus. E nós vamos entender como é que ele testifica, para que nós possamos ter a convicção de que isso é assim. A palavra de Deus diz que a fé é a firme convicção daquilo que se espera, a certeza daquilo que não se vê. Porém, o Espírito, embora a gente não possa ver, não possa medir a fé, o Espírito testifica, e ele testifica pela palavra, de que sim, somos filhos de Deus, e mais do que isso, de que somos irmãos, e não de que sou, mas que somos, mostrando que tem que haver, pelo mesmo Espírito, tem que haver uma unidade de fé. Então, se eu ensino algo, e outra pessoa ensina algo contrário à doutrina, ou eu ensino algo contrário à doutrina e o outro ensina algo, certamente é porque não é o mesmo Espírito que está trabalhando. Embora, claro, hajam pequenas diferenças, como havia nos próprios discípulos, mas não podem ser diferenças doutrinárias, básicas. Por isso, nós vamos ver a inspiração dizendo que nenhum alfinete se poderia mexer do fundamento, dos fundamentos, Então, quando se fala de doutrina,
É sempre um claro, assim diz o Senhor, e o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, acima de tudo, por uma doutrina específica, como vamos ver aqui, tá? Então, por favor, aqueles que gostam de acompanhar, peguem suas Bíblias, né? Capítulo 8, e sempre é bom acompanhar pela Bíblia, né? Capítulo 8 do livro de Romanos, então, a partir do versículo 5, que é onde nós vamos chegar àquilo que foi proposto aqui pelo apóstolo Paulo, né? Então, Romanos 8, a partir do versículo 5, diz: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Esse é o primeiro ponto, né? Se você é um adventista, e quando eu falo de adventista, eu não estou falando de um adventista porque é membro de uma igreja adventista. Se você é um adventista, sendo você pentecostal, sendo você católico, sendo você de qualquer igreja institucional, mas é um adventista, no sentido de que crê no advento de Cristo, você precisa também ser um adventista do sétimo dia. Por quê? Precisa estar na igreja para ser um adventista do sétimo dia? Não, não. Você precisa crer no advento de Cristo e crer no sábado, se você quer, de fato, entender a base do que é ser um adventista. Então, hoje, por exemplo, nós temos, acredite, né, pessoas que são adventistas, porque creem no advento de Cristo, e são adventistas do sétimo dia, porque creem no sábado. Mesmo pessoas que estão em igrejas que não são a igreja adventista. E quem foi, né, que lhes ensinou isso? Deus, pelo seu Espírito. A pessoa, de repente, estudando a Bíblia, viu, né, e entendeu que Cristo vem à Terra. E ele, estudando um pouco mais, ele se deparou com o quarto mandamento e disse: não, mas espera aí, o mandamento diz que é sábado, não diz que é domingo, não diz que é qualquer dia. E ele, pelo próprio Espírito. Então, nesse aspecto, o Espírito também testifica que ele é um filho de Deus. Por quê? Porque o próprio Espírito deu a ele a sabedoria para chegar até ali. Veja que isso ocorreu, inclusive, no passado, nada de novo debaixo do sol. Pedro diz: como é que nós vamos negar água àqueles a quem o Espírito já chamou? Ou seja, falando de Cornélio, falando, né, daqueles que eram, entre aspas, gentios, mas chegaram a aceitar a verdade, né, de Cristo, que era a verdade presente para a época, né, do Cristo crucificado, e que Jesus era o Messias, né? Então, num primeiro momento, você mesmo pode se fazer uma pergunta. Quer dizer, você é um adventista porque crê, né, no advento de Cristo, e é um adventista do sétimo dia porque crê no sábado. Porém, você é um adventista do sétimo dia ou você é um adventista no sétimo dia? Faz muita diferença. Muitos são adventistas apenas no sétimo dia. Por quê? Porque no sétimo dia eles colocam sua roupa e vão até a igreja participar do culto. Mas durante toda a semana, eles não são mais adventistas. Veja, o texto de Romanos 8,5 diz: os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne. Então eu te pergunto, durante a semana, onde está a tua mente? A tua mente está nos jogos de futebol? A tua mente está nos carros? A tua mente está nas coisas seculares? Ou a tua mente continua nas coisas de Deus? Se a tua mente continua nas coisas de Deus, então sim, você é um adventista do sétimo dia. O verdadeiro adventista do sétimo dia. Agora, um cristão, de verdade, mesmo, repito, não estando na igreja adventista do sétimo dia, mesmo, e é preciso entender bem isso, mesmo não sendo um adventista do sétimo dia no sentido nominal, né? Aí vem a questão: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ah, eu vou abandonar meu trabalho para ter constantemente a minha mente nas coisas do Espírito? Não. No seu trabalho, a tua mente, se você é regido pelo Espírito, a tua mente está constantemente trabalhando com as coisas de Deus. Você está em espírito de oração, né?
você tem um negócio a ser feito, você ora para que Deus te dê sabedoria, você ora para que tudo seja conforme a vontade dele, porque dia a dia são feitas propostas no teu trabalho, nos negócios, que te desafiam. Às vezes, você recebe uma armadilha do inimigo e não percebe. Você pode, por exemplo, enganar uma pessoa que está comprando algo, vendendo algo mais caro do que vale. Isso é uma proposta do inimigo que, se você não está no espírito, você pode cair. E a todo momento nós somos, assim, tentados pelo inimigo a deixar de lado a mente espiritual e cair na mente carnal. Dia a dia, tua mente se alimenta de quê? Você, de fato, procura todo dia, pelo menos, ler um pouco a palavra de Deus, orar, de fato. Veja, algumas pessoas, eu sei que fazem isso, levantam, oram, né, mas não leem. Isso quer dizer que você está falando com Deus, mas não está ouvindo o que ele tem a te dizer. E acredite, quanto tempo você acha que vai durar um relacionamento dessa natureza, onde só você fala e você não ouve? Não vai durar muito tempo. Tente imaginar um casamento onde você fala, tua mulher vai te falar alguma coisa, você diz, não, quieta, não diga nada. Quanto tempo você acha que vai durar esse casamento de verdade? Você pode manter um papel dizendo que você é casada, mas esse relacionamento, esse casamento já acabou há muito tempo. Então, é preciso, num relacionamento, né, como qualquer relacionamento físico, é preciso que haja, né, um vai e vem. Eu envio, né, aquilo que falo ao meu Senhor, e ele envia, através da sua palavra, a sua resposta, ou aquilo que ele quer me comunicar. É claro que Deus pode se comunicar comigo de muitas outras formas, como ele sempre fez, mas ele escolheu a palavra como a regra infalível de norma, fé e prática. Então, é através da palavra que ele se comunica verdadeiramente comigo de uma forma toda especial. É a forma escolhida por ele, essa carta de amor, que demonstra realmente que eu, dia a dia, me alimento dele, né, e estou com a mente nas coisas do Espírito. Orar e, obviamente, né, falar e ouvir. E aí, versículo 6, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. E aí muitas pessoas estranham por que é que a vida espiritual está definhando. Por que é que eu tenho tanta dificuldade nisso, naquilo? Eu não estou falando aqui em dificuldade financeira, isso nada tem que ver com o espiritual. Jesus mesmo deixou muito claro que o Filho do Homem, ele mesmo, não tinha onde reclinar a cabeça. Então, a questão aqui não é essa, a questão é que você percebe que a tua vida espiritual está definhando. E o que está acontecendo? Provavelmente você não está se alimentando, né? É o velho jargão, né? O leão dentro de você e o cordeiro. Vai vencer quem está melhor alimentado. Você se alimenta de novela, você se alimenta de filmes, você se alimenta de seriados, você se alimenta de livros ruins, você se alimenta o tempo todo daquilo que não é bom, de futebol, enfim, né? Eu sou louco por isso, eu sou louco por aquilo, enfim, você se alimenta o tempo todo, né, de coisas que não são espirituais, ou seja, você está alimentando um leão, né? Não está alimentando o cordeiro. Obviamente, o cordeiro, por natureza, já é mais fraco, porque a nossa natureza espiritual, por natureza, já é mais fraca. Por quê? Porque tudo apela a nós já herdamos uma natureza, né, de lobo, já herdamos uma natureza leonina, de urrar, de brigar, e aí chega, né, lembre-se que, embora Jesus seja o leão da tribo de Judá, o diabo também é apresentado como leão, né, que ruge em derredor buscando a quem tragar. Então, quando falamos do leão, falamos dessa forma metafórica, mostrando que automaticamente a natureza carnal já é mais forte. Por quê? Porque nós somos inclinados para a carne. Você abra o computador, o que aparece? O que vem diante de você? Vem só as coisas de Deus? Não, só vem porcaria. Você está, inclusive, no meio de um vídeo, né? Pode ser um dos vídeos nossos, e daqui a pouco entra um comercial do mundo. E não tem como fazer diferente. Então, você tem que estar blindado o tempo todo. Você vira para o lado esquerdo, um outdoor
apelando ao consumismo. Você vira para o outro lado, uma placa apelando à sensualidade. Você vira, e é assim o tempo todo. Nós somos bombardeados o tempo todo, né, com o mal. Por isso também o nosso mestre, né, Jesus Cristo, fantasticamente disse para nós que podeis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. E ele usa um exemplo muito simples. Pode o leopardo tirar as manchas da sua pele? A resposta tua tem que ser, não pode, Senhor. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? A resposta nossa é, não pode. Assim também, vocês não podem fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Então, nós somos ensinados pelo mundo o tempo todo a fazer o mal. Por isso é necessário que nós saiamos do mundo. Como? Como este sair do mundo? Pai, cuida deles. Estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos, eu estou em Cascavel, mas eu não sou de Cascavel. A minha cidade é a Jerusalém celestial. É nela que eu me fixo. São as regras dela que finalmente mais valem para mim. Como cidadão cascavelense, eu respeito o trânsito, eu respeito as leis municipais. Como cidadão paranaense, eu respeito as leis do Estado. Como cidadão brasileiro, eu respeito as leis do país. Eu respeito as autoridades. Mas, acima de tudo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acima de tudo, eu sou um cidadão da Nova Jerusalém. Eu sou um cidadão espiritual. Quando, para manter um status de cidadão, eu tenho que quebrantar a lei de Deus, tem que falar mais forte o espiritual e eu fico com a lei de Deus. Isto é ter a mente espiritual. Isto é ter a mente de Cristo. O tempo todo, no meu trabalho, as leis que regem as normas da minha conduta, mesmo no meu trabalho, são as leis da Nova Jerusalém. É assim que eu sou um cidadão espiritual, estando no mundo, mas não sendo do mundo. Por isso, o apelo a sair de Babilônia. É a nossa mente que tem que sair de Babilônia. Não adianta, a mente comanda todo o corpo. Se a minha mente é carnal, tudo será carnal em mim. Porque a mente é quem coordena todos os meus movimentos. É a mente que coordena o que eu digo. É a mente que coordena o que eu ouço. É a mente que coordena os meus atos. Então, eu, de fato, chego ao versículo 6, que me diz, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. O desejo de Cristo é que nós tenhamos vida em abundância. Mas esta vida em abundância, repetimos, não é uma vida financeira tranquila. A vida em abundância é a vida espiritual, é a segurança de saber que nada que te aconteça está fora do cuidado de Deus. A vida em abundância é saber que não importa se você perdeu carro, se você perdeu casa, se você perdeu... Não importa, o mais importante é você saber que um fio de cabelo teu não cai sem que Deus perceba. Isto é vida em abundância, é paz interior, é saber que você está seguro nos braços de Cristo o tempo todo. Esta é a verdadeira segurança e a mentalidade espiritual. Eu estou trabalhando, mas a minha mente o tempo todo se alimenta das coisas de Deus. Eu estou trabalhando e alguém vem comprar algo, eu não tenho um peso adicional na balança para, em vez de entregar a ele 1 quilo de algo, entregar 950 gramas. Eu não tenho uma métrica de 90 centímetros para que, quando eu vendo tecido, se vendo tecido, entregar 90 centímetros em vez de 1 metro, como se fosse 1 metro. Isso faziam os fariseus do passado. Eu não posso fazer isso. Dia a dia. Eu não posso me aproveitar de um irmão, de um amigo, ou mesmo de um desconhecido que não sabe o valor de um veículo e colocar um valor mais alto, simplesmente porque quero ganhar um pouco mais e porque ele não sabe o valor. E acredite, a ocasião faz o ladrão. Quando? Quando os princípios de Deus não regem o teu coração e a tua mente. A pessoa está com sérias dificuldades, por exemplo, na área da saúde, que acontece muito.
ela precisa urgentemente vender um bem. Por quê? Porque ela precisa de dinheiro para cuidar, por exemplo, da mãe. Ela chega até você e diz, olha, eu estou precisando muito de dinheiro e eu tenho esse carro, vale 20 mil reais e eu sei que você está querendo comprar um carro, eu te vendo por 18. E aí você diz assim, eu pago 16. Isso é roubo diante do céu. Você está se aproveitando de uma pessoa que está com dificuldades e agora você vai tentar tomar dela algo de forma de forma covarde, porque ela não tem defesa quanto a isso. Finalmente, quem sabe, ela tem que vender para você por conta do problema que ela tem. Nós não estamos falando aqui de negociações seculares, como, por exemplo, ontem mesmo eu tive que negociar a impressão de livros para nós. Eu negocio tranquilamente com a gráfica. Escuta, quanto é? 25. Você consegue me fazer por 22? Você consegue me fazer por 21? Consegue? Eu não estou me aproveitando dele, eu estou negociando secularmente para que eu possa beneficiar o maior número de pessoas possíveis. E aí a gráfica vai me dizer, consigo, Rogério, não consigo. Isso não é disso que estamos falando. A negociação é normal em qualquer lugar. O que não podemos é nos aproveitar da pessoa por conta de um momento em que ela está com dificuldade financeira ou em dificuldade na família, enfim. Creio que todos aqueles que têm a mente espiritual entendem perfeitamente o que estamos falando aqui, né? E aí, versículo 7, porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. É a mentalidade carnal que não aceita a lei de Deus. Pense muito bem nisso. Pense bem nisso. Hoje nós temos centenas, milhares de igrejas que negam a lei de Deus. Aqui não estamos falando dos membros que não têm luz. Estamos falando daqueles que não são sujeitos à lei de Deus. Muitas pessoas têm a lei escrita no coração sem ter lido a Bíblia. Por exemplo, existem pessoas que fazem caridade, ajudam os pobres, ajudam isso, ajudam aquilo. São pessoas que naturalmente têm a lei do amor escrita no coração. Mas as igrejas, através das suas lideranças, que negam e não querem se sujeitar à lei de Deus, que negam e ensinam que a lei de Deus não está em vigor. É disso que falamos. Essas pessoas e essas igrejas estão ainda com a mentalidade carnal, não importa o que digam, não importa. Elas ainda não entenderam que aceitar a Cristo é aceitar a mente de Cristo, e na mente de Cristo estava gravada a lei de Deus. Na rocha, que é Cristo, estava gravada a lei de Deus. Quando eu digo, por isso é dito, aquele diz que me ama, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se é a Bíblia quem diz, não é o Rogério. Então, é um fato. Você quer saber se aquela pessoa de fato ama a Deus? A primeira pergunta que o céu faria a ela: você procura guardar a lei de Deus? Não, a lei não está em vigor, então você não me ama. Talvez até você goste de mim, talvez até você tenha simpatia por mim, mas você não me ama. Não diga isso, porque não é verdade. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Isso é o que a Bíblia diz, e essa é, finalmente, a prova de que a tua mente é espiritual. Repito, veja, Deus é amor, diz a palavra de Deus, e nós acreditamos nisso. Porém, a Bíblia também diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que deu seu único filho para morrer por nós. Então, peraí, Deus é amor. Mesmo que ele nunca tivesse dado o filho dele para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, ele continuaria sendo amor. Mas ele provou isso dando o seu filho. Então, quando Deus dá o seu filho para morrer pelo ser humano, ele não está sendo amor apenas, ele está provando que ele é amor. Quando eu procuro guardar o sábado, quando eu procuro guardar a lei de Deus, eu estou provando que sou um filho de Deus de verdade e que eu, de fato, tenho uma mente espiritual. Quando eu não guardo a lei de Deus, porque não conheço, por qualquer razão, isso não quer dizer que eu não sou espiritual, mas eu não estou conseguindo provar isso.
E é essa a diferença entre a justiça imputada e a justiça comunicada. Deus imputa a justiça de Cristo a mim, imputa. Então eu sou visto justo pelo céu, pela justiça imputada. A pessoa olha um lobo vestido com a pele de cordeiro, porque eu fui coberto pela pele do cordeiro. Mas eu continuo sendo um lobo, eu continuo comendo, né, querendo só carne, eu continuo querendo comer as ovelhas, eu continuo atacando, brigando com os outros lobos, eu não aceito o líder da matilha, ou seja, eu sou lobo. Mas à medida que eu entendo esta pele que me cobre, à medida que eu entendo essa justiça e começo a receber, me alimentar da palavra de Deus, esta justiça começa a ser comunicada e eu começo a ser transformado. Daqui a pouco a pessoa olha para mim e não vê mais um lobo vestido com a pele do cordeiro. Ela vê agora sim uma ovelha vestida com a pele de Cristo. Essa é a diferença. A mente começa a mudar, e quando a mente começa a mudar, automaticamente os membros começam a corresponder à ação dessa mente. É uma reação em cadeia. Os meus olhos começam a buscar agora as coisas que fazem bem, as coisas espirituais. A minha boca começa agora a falar de palavras espirituais, das coisas de Deus. Os meus ouvidos agora começam a obedecer ao comando da mente espiritual e eu começo a querer ouvir as coisas de Deus. E aí, claro, é um embate constante, porque a mente espiritual me leva para as coisas de Deus e a mente carnal, né? A lei da hereditariedade me leva para as coisas do mundo. Para aquele que bebia, o fígado, né? O fígado do alcoólatra, o fígado alcoólico, ele puxa para a bebida. Mas a mente agora tem poder suficiente para dizer não. Isso é uma luta constante, né? Nós que hoje não bebemos álcool de maneira alguma, nós não somos melhores do que aqueles que bebem. A diferença é que Deus já pôde em nós comunicar a sua, né, pelo menos parte da sua grande santidade, parte dessa mente espiritual, e há uma resposta natural agora em relação a isso. Enfim, sigamos. Romanos 8:8. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa é outra diferença que as pessoas, na sua grande maioria, não têm entendido. O cristão diz graça, graça, graça e nada com a lei. Quando você não guarda a lei de Deus, você não agrada a Deus. Isso não quer dizer que ele não te ama, isso não quer dizer que ele muda o relacionamento contigo. O que ocorre é que você agora tem um problema, assim como Adão. Adão, imediatamente após o pecado, está na carne, e obviamente que não agradou a Deus. Mas Deus não lhe deixou só. Adão, onde é que você está, Adão? O que aconteceu? Deus sabia o que havia acontecido, mas Adão agora não entende que Deus o está procurando para perdoá-lo. Ouvi tua voz no jardim, escondido, que estava nu, com medo. Agora há uma ruptura. A pessoa tem medo. Nós, a mente espiritual, não tem medo de Deus. Ela se agrada em se aproximar de Deus. Ela se agrada em se aproximar de Cristo. Ela se agrada em se aproximar da palavra e ler a palavra. Ela aprende a amar a palavra. E aprendendo a amar a palavra, ela aprende a amar a Cristo, porque Cristo é a palavra. E aprendendo a amar a Cristo, ela ama a Deus, porque Deus está em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? Cristo disse, o Pai está em mim. Então, eu sempre vou contemplar Deus em Cristo. E esse relacionamento é um relacionamento diário. Mas você não pode agradar a Deus enquanto não se sujeita à lei de Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E quem ainda não entendeu a santidade da lei é porque ainda está na carne. Não importa a que nível, está na carne ainda. Por quê? Porque ele vai obedecer às coisas da carne. Você diz para ele, por exemplo, olha, não coma carne de porco. Deus pede na sua lei que não se coma carne de porco. Não, isso não tem nada a ver, porque está na carne. Às vezes, e repetimos, às vezes até por ignorância, mas está na carne e não pode agradar a Deus. Nós temos que estar sobre o favor de Deus e não sobre a misericórdia de Deus.
Quando os judeus agradavam a Deus, e agradar a Deus é obedecê-lo, Jesus diz, né, eu tenho glorificado o meu Pai. Como? Pela obediência. Porque eu sempre faço a vontade dele. Isso é que agrada ao Pai, que se faça a vontade dele. E por que que isso agrada a ele? Porque ele quer que a gente obedeça, pura e simplesmente? Não, porque a alegria dele é ver filhos felizes, filhos em paz, filhos com segurança, filhos com vida em abundância. A vida em abundância não pode existir quando você rejeita as leis de Deus, que são leis feitas com base num coração de amor. Deus é amor, sua lei é amor. A lei de Deus, ela nasce num princípio todinho enclausurado no amor. Então, a lei dele, sendo amor, busca transmitir o amor de Deus a nós, transmitir o caráter de um Deus de amor a nós, que automaticamente reflete nos outros. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Né? Veja aqui quando Deus diz que é para queimar a gordura da carne, porque sobe como cheiro agradável a Deus. Agrada a Deus o cheiro da gordura. Você já parou para pensar nisso? Você já tentou sentir o cheiro da gordura queimando? Não é um cheiro agradável. Por que então agrada a Deus o cheiro da gordura? Porque na gordura do animal se concentra tudo que é de ruim. As vacinas, né? Tudo aquilo que é de ruim vai acabar parando na gordura do animal. Hoje, por exemplo, é muito simples entender isso. É só ver aí o colesterol, né? E alguns até dizem, não, a gordura é saudável. Não tem nada de saudável na gordura. Então, Deus pedia e pede que se tire a gordura. Hoje nós nem carne comemos, né? Não devemos comer carne, sabemos disso. Mas a gordura é muito pior, né? Ela gera uma série de problemas e Deus, então, se agrada que você tire a gordura. Por quê? Porque se agrada que não te faça mal. Porque quando você queima a gordura, quando você tira a gordura da tua dieta, ele sabe que agora você vai ter mais saúde, você não vai ter problema no fígado, você não vai ter tantos problemas. É isso que agrada a ele. Agrada a ele porque faz bem para nós. Lembre-se que Deus vai fazendo, vai criando todos os animais, ele vai criando a terra, ele vai criando a grama, ele vai criando tudo, e quando ele finaliza o Éden, ele diz, e tudo era bom. Mas somente quando ele coloca o ser humano lá, é que ele diz, e viu Deus que tudo era muito bom. Por que era muito bom? Porque tudo que ele fez era bom, mas não estava completo enquanto não houvesse alguém ali para usufruir de tudo aquilo que era bom que ele fez. Entenda, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Isso deve nortear a nossa vida diariamente. Você abriu a garagem da tua casa, o carro não está aí, roubaram. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Quem sabe aquele carro estava virando o teu ídolo. Era ali que estava o teu coração. A tua mente estava ali. Deus permitiu que alguém levasse. Quando você entender que deve buscar primeiro as coisas de Deus e o resto lhe será acrescentado, Deus vai te dar um outro carro. Talvez ele te devolva logo em seguida. Talvez ele apenas quis te dar um alerta para você entender. Enfim, ele sabe o que é necessário ser feito e sabe o que é necessário que ele permita que seja feito. Tudo está sob o cuidado dele. Tudo. Então, mas vós não estáis na carne, versículo 9, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Simples assim. Você não é de Cristo se não tem o Espírito dele. Se você não é de Cristo, você é de quem? Ah, eu não sou de ninguém. Não tem como. Nós somos um instrumento. Ou nas mãos de Deus, ou nas mãos do inimigo. Lembre-se, o diabo é ladrão e salteador. No momento que você não tem Cristo para te defender, ele vai te roubar. Ele vai te roubar e pronto. Lembre-se, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei, cearei com ele comigo. Jesus está na porta e bate. O diabo não bate. O diabo arromba e entra.
Não tem meio termo. E se não houver a sentinela, se não houver Cristo, se não houver os anjos de Deus para proteger o nosso coração, o diabo vai entrar sim ou sim. Não há como você guardar essa cidadela do coração se Cristo não estiver presente. É Ele quem arruma essa casa. Lembre-se, né? Ele entra, arruma, deixa tudo bonitinho. Mas aí, se você se afasta dele, se você o abandona, vem 7 agora, e o estado, né, agora é muito pior do que o estado primeiro, né? 10. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Existem cristãos, muitos, que têm medo de morrer, mas o corpo já está morto. Ele apenas, né, que vive agora, é o Espírito de Cristo que nos movimenta, o Espírito de vida de Deus, que diariamente nos mantém em pé. Mas nós temos que mortificar este corpo dia a dia. Então, qual é o problema de finalmente você morrer? Desde que você esteja em Cristo e Cristo em você, problema nenhum. Você vai dormir e daqui a pouco Cristo te chama, filho do Deus vivo, teu pai te chama. Né? Então, a maior prova de que eu não estou com relacionamento em dia com Deus é o medo da morte. Essa é a maior prova. Por quê? Eu tenho medo de morrer por quê? O apóstolo Paulo diz que morrer é lucro. Se eu estou nesse mundo e eu realmente quero me encontrar com Cristo o mais rápido possível, e eu sei que morrendo, eu morro, não vejo mais nada, quando eu abrir os olhos, Cristo está na minha frente. Pode haver algo melhor do que isso? É claro que nenhum de nós vai tirar a vida para isso. A gente tem que ter até muito cuidado hoje com o que se fala, porque as pessoas, eu fico às vezes pasmo da forma como as pessoas entendem as coisas que a gente diz. Mas o apóstolo diz que o morrer é lucro. Mas ele diz que o morrer é lucro, mas também diz, não, mas se eu tenho que estar nesse corpo, né? Então, se eu tenho ainda que estar nesse corpo, que seja para propagar o evangelho sempre. É para isso. A nossa motivação tem que ser pregar o evangelho. Nós não estamos nessa terra para outra coisa. Porque se eu não prego o evangelho, eu sou uma vinha morta. Eu sou um ramo seco. Né? Se eu estou realmente conectado a Cristo, os frutos aparecerão. E os frutos, acima de tudo, não há nada mais sagrado, não há nada mais nobre, não há nada mais solene do que pregar a palavra aos outros, levar a palavra aos outros. Quando eu digo pregar, não estou dizendo fazer live, essa pregação, não. É no dia a dia. Dar uma palavra de esperança, dar uma palavra de conforto. Essa semana um amigo me dizia, Rogério, eu vou ter que começar a ler a Bíblia. Eu falei, o que houve? Nunca leu a Bíblia? Eu falei, o que houve? Não, ele falou, tem um adventista aí que eu estou brigando, ele está brigando comigo direto. Ele fala para mim que eu vou me perder, porque isso, porque aquilo, eu falo para ele, mas o que eu faço? E ele diz, leia a Bíblia. Não é essa a forma de se comportar de um cristão. Não é. Nós conversamos um pouco, eu levei uma Bíblia para ele, comprei uma Bíblia para ele poder ler, li, mandei o livro A Grande Controvérsia para ele, levei, entreguei para ele, disse, olha, Bonei, leia esse livro, inclusive tire uma foto e mande para ele, diga, olha, eu estou lendo, você vai ver como ele vai ficar feliz. Né? Espero que fique feliz, porque de repente ele vai dizer, não, tem que ser o grande conflito impresso pela casa. Tudo isso também acontece, infelizmente. Mas fato é que nós precisamos não só falar o que Deus nos manda falar, mas nós temos que saber como falar também. Essas pessoas estão aí, nós somos devedores, diz a Bíblia, a gregos e a bárbaros. Nós somos devedores aos católicos. Nós somos devedores a todos eles, porque nós ganhamos na loteria bíblica. E eles não ganharam. Nós temos um tesouro que nada corrompe esse tesouro. Como é que nós não vamos apresentar esse tesouro ao outro? Como é que nós não vamos compartilhar esse bilhete de loteria fantástico que é a palavra de Deus? Nós encontramos um amigo que é o melhor contador que existe, é o melhor administrador que existe, é o melhor lavrador que existe, é o melhor tudo. E nós não nos apresentamos aos outros por quê? Vergonha. Aqueles que não confessarem a Cristo não serão confessados no céu por ele. Imagine teu nome sendo chamado no céu. O ladrão na cruz confessou a Cristo. Ele não apenas creu, ele confessou. Tu nem ainda temes estando aqui. Nós merecemos estar aqui, mas ele o que fez? Ele confessou. Veja, e não foi só para o ladrão, não. Quantas pessoas ouviram a confissão do ladrão ali?
Ele confessou Cristo, por isso ele foi imediatamente confessado também. As palavras de Cristo estão registradas, tu estarás comigo no paraíso. Foi confessado imediatamente. Olha que advogado fantástico, o sujeito morrendo, só fez maldade, estava na cruz porque merecia. O ladrão na cruz, merecia estar ali, Cristo não. Mas imediatamente o advogado se levanta defendendo, tu estarás comigo no paraíso. Podem haver palavras melhores para alguém ouvir no seu leito de morte? Imagine você no leito de morte, morrendo, e você ouve Cristo te dizer, você vai estar comigo no paraíso. Descanse em paz, fique tranquilo, eu estou contigo. Como pode alguém ter medo quando realmente acredita nessas palavras de Cristo? Será que as palavras de Cristo foram só para o ladrão na cruz? Será que as palavras de Cristo, quando diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, será que essas palavras não atravessam o tempo e não chegam até o meu coração dizendo, isso foi para você? Você, Rogério, você estava lá segurando o prego que aquele romano pregou. Era você que estava segurando aquele prego. Porque se você não aceitar que você estava lá me crucificando pelo teu pecado, então essa oração não é para você. A mente espiritual consegue ver a pecaminosidade do ser humano. Quanto mais espiritual eu sou, mais eu vejo como sou pecador. Porque quanto mais espiritual eu sou, mais eu me aproximo de Cristo. E quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vejo os meus pecados. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo os defeitos na minha pele. E quanto mais eu me aproximo do espelho que é a lei, mais eu vejo quão sou um pecador. O apóstolo Paulo diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Não foi Cristo de forma direta que disse para Paulo que ele era cobiçoso. O Espírito convence do pecado. O Espírito de Cristo convenceu Paulo que ele era um pecador. Mas foi pela lei que ele viu em que era pecador. O Espírito convence de pecado e diz ao pentecostal, e diz ao católico, e diz ao adventista, e diz a todo aquele que se diz cristão, você é um pecador. Se ele aceitar isso, se ele não se comportar como um católico que ainda não entendeu a base do evangelho, e começar a dizer, não, eu não mato, eu não roubo, eu sou bom, eu não faço isso, eu faço aquilo, se ele não fizer isso, ele vai para o segundo passo. O Espírito convenceu você que é um pecador, e você, em vez de dizer, eu sou bom, eu sou, então você não diz nada disso, você diz, reconheço que sou pecador. Agora o Espírito te apresenta a justiça. Convence do pecado, da justiça. Todos os teus mandamentos são justiça. Agora o Espírito de Deus pode te levar para a lei. E agora você vai para a lei, que é o espelho, e você diz, sim, eu estou sujo, eu sei, mas onde eu estou sujo? Vai para a lei, vai para o espelho. E você vai para o espelho, e agora você vê onde está a sujeira. Quem sabe uma mancha de graxa aqui, uma sujeira ali, e você vai para o espelho. E agora você vê onde está a sujeira. Agora você vê onde está o pecado. Agora você vê onde você está transgredindo a lei. E aí eu lhe pergunto, você pega o espelho e procura se limpar com ele? Não. A mente espiritual agora entende o que a lei lhe diz. A lei diz agora, vai para a água. É a água que te limpa, não sou eu. O espelho não limpa. O espelho só mostra a sujeira para te levar para Cristo. Por isso, a lei, como um aio para levar-nos a Cristo. Então, a lei agora te diz, vai para a água, meu trabalho não é limpar ninguém, meu trabalho é condenar. Eu estou aqui para isso, meu papel é mostrar para você em que você peca. E uma vez que você entendeu agora, você vai para a água da vida que é Cristo e ele te limpa. Fantástico, perfeito, simples. Mas só aqueles que têm a mente espiritual conseguem entender essas lições. E se você hoje está ouvindo isso, eu rogo a Deus para que você, de fato, use essa mente espiritual que Deus te deu para compartilhar o que recebe. É preciso, de fato, que você se alimente, mas se alimente não para engordar o teu conhecimento, mas para compartilhar com os outros. Como Cristo fez. Veja a água pela qual é comparada a Cristo. A água desce da nuvem, das testemunhas. A água desce da nuvem, rega e refrigera a terra.
A terra agora, por sua vez, segura a água? Não tem como. A água escoa, vai para os lençóis freáticos, vai para os lagos, vai para os rios, volta para os oceanos, ou mesmo ali nos rios. O calor agora, o sol, traz ela de novo para as nuvens, e esse círculo constante, onde a água não para. Ela não para. Constantemente, neste círculo de beneficência, onde é um constante dar. Ninguém segura nada. E nós, como este solo vivo de Deus, não podemos reter as águas. Nós temos que levá-las avante, deixar que elas fluam para refrigerar a terra, para refrigerar o mundo. Esse é o nosso papel. Isso é o que a mente espiritual vai fazer. O conhecimento incha. Então, o que quer dizer isso? Eu só leio e não reparto. Eu começo a achar que eu sou muito bom de Bíblia, eu começo a achar que eu sei tudo, quando eu começo a compartilhar, eu sou desafiado e vejo que eu preciso mais. Eu preciso mais. Porque não basta o conhecimento, é preciso a sabedoria. É preciso aplicar o que aprendeu. Eu aprendo com Cristo a compartilhar. Aprendendo com Cristo a compartilhar, eu tenho mais. De uma forma muito simples, eu tenho a mão aqui, aberta, Deus me dá, eu pego e levo para outro e entrego. Quando eu entrego de mãos abertas, agora eu chego e digo, Pai, dá-me mais. E Deus me dá. Mas eu recebo agora e guardo para mim. Seja o dinheiro, tudo, eu guardo para mim. Não, isso é meu. E eu digo, Senhor, dá-me mais. E o Senhor me diz, abra a mão. O Senhor me dá mais. Abra a mão, filho. Abra a mão. Não tem como eu te dar mais com a mão fechada. Abra, ou seja, compartilhe, reparta o que recebeu. Particularmente, irmãos, eu às vezes me pergunto, nós recebemos constantemente, né, assim, muitos irmãos que nos ligam, que nos pedem sobre isso, texto, isso, aquilo. Nós temos 17.400 pessoas, mais ou menos, no nosso canal do YouTube. Eu confesso, eu me pergunto, às vezes, né, dizendo, mas será que esses nossos irmãos estão compartilhando o que estão recebendo? Porque nós não vemos muitos comentários dos irmãos. Deveriam haver comentários ali, olha, estou compartilhando, olha, o que isso quer dizer? A gente vê muito pouco comentário, muito pouca participação. E eu temo que o povo de Deus não esteja tão animado quanto deveria estar. Porque me parece sempre que é muito pouca gente participando. Nós temos 5 grupos de estudos do WhatsApp. São raras as pessoas que participam respondendo aos questionamentos que estão aí, respondendo às matérias. Me parece que as pessoas, de certa forma, elas estão talvez se alimentando, mas não estão compartilhando. Eu te rogo, por favor, compartilhe para que você receba mais. Compartilhe para que o Espírito de Deus te dê mais. Se você compartilhar, você vai receber mais, Deus vai te dar mais. Para nós, não vai mudar. Para nós não muda, porque vocês não nos pertencem, vocês pertencem a Cristo. Então, se nós tivermos 1.000, 10.000, 100.000, não faz diferença para nós, mas faz diferença para Cristo, porque vocês pertencem a Ele, não a nós. E, obviamente, nós queremos números, sim. Por quê? Porque nosso papel é atingir o máximo de pessoas possíveis. Cristo, daqui a pouco, vem nos buscar. E se Ele te pergunta, escute, aquelas ovelhas que eu coloquei na tua mão, onde estão? Onde estão os teus familiares? Onde estão as pessoas que eu coloquei, né, no teu trabalho? Por que você nunca falou de mim para elas? Por que você nunca compartilhou o que você tinha? Ah, Senhor, eu sou tímido para falar, mas por que não compartilhou então o que os outros falaram? Lembre-se da história dos banqueiros. Porque, Senhor, eu sabia que eras um homem duro, que colhes onde não semeaste. Tu sabias que eu era um homem duro, disse Jesus. Então, por que você não entregou meu dinheiro aos banqueiros? Por que você não colaborou, então, com ofertas? Por que você não devolveu o dízimo, então, para que eles pudessem fazer com que esse material chegasse a mais pessoas? Por que não fizeste isso, então, já que você é tímido? Por que não entregaste os teus bens aos banqueiros, para que eles pudessem fazer isso? Eu não estou dizendo que você tem que dar dízimo para nós, oferta para nós. Busque alguém que você acredita que está fazendo a obra de Deus e ajude-o. Ajude a fazer a obra de Deus. Não precisa ser para nós, não.
Se você acredita que o nosso material é um material das coisas de Deus, nos ajude, mas não precisa ser para nós. Se você tem outra pessoa que sabe que está realmente fazendo o trabalho de Deus, ajude-o, faça o trabalho que deve ser feito, com os seus dízimos, com as suas ofertas, né? O que custa você compartilhar um material? Acredite, a mente espiritual vai estar constantemente pensando, Senhor, como eu posso atingir esse? Senhor, esse amigo meu, do meu trabalho, como é que eu posso atingir o coração dele, Senhor? Como posso fazer com que chegue até ele? Esse é o nosso trabalho. Finalmente, versículo 15. 8:15. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente terdes medo, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. E aqui nós entramos na parte final. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, afora toda a teoria da doutrina, por favor, entenda o que você vai dizer agora. A mente espiritual, ela preza pela verdade. Se Deus te desse poder hoje, o que é que você iria fazer com esse poder? Vamos imaginar que Deus agora derramasse a chuva serôdia sobre você. O que é que você iria pregar? Preste bem atenção no que vem agora. De certa forma, vamos imaginar assim. Você defende o domingo, certo? Por que Deus te daria poder? Se Deus te desse poder, em vez de atingir 1 ou 10 pessoas ensinando o erro do domingo, você ensinaria a 1000 pessoas o erro. Depois Deus teria que dar ter um trabalho dobrado para mandar verdadeiros servos atrás daqueles que você ensinou errado para poder tirá-los do erro. O trabalho seria dobrado. Onde quero chegar com isso? Versículo 15. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temer, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Você recebeu o espírito de adoção pelo qual você clama Abba, Pai. Quando você ora, então, você chama ao nosso Deus de Pai. Deus te dá essa liberdade. Pelo espírito de adoção. Nós fomos adotados na família de Deus através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é esse filho legítimo do Pai que nos trouxe para a família do Pai. É Cristo quem ingressa você na família do Pai. É através de Cristo, o ser humano, porque somente um ser humano pode redimir um ser humano. Mas esse Espírito faz com que você clame Abba, Pai. Por quê? Por que não Abba, Cristo? Porque é o Espírito de Cristo que chama a Deus de Pai, que te ensina a também chamar a Deus de Pai. E o que isso quer dizer? 16 agora. Veja só. O 15 diz que pelo Espírito de adoção clamamos Abba, Pai. E o 16 diz, o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito que atuou em Cristo, o Espírito do Pai, levando Cristo ao Pai, é o Espírito que clama agora e que testifica, testemunha com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito que levou Cristo sempre a chamar a Deus de Pai, é o que nos ensina a também chamar a Deus de Pai. Grande controvérsia, esse livro fantástico, se você não tem, procure ter esse livro, na página 165 e 166, vou ler só um trecho, para vocês verem que fantástico, o que é o Espírito testificar com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, irmãos de verdade. Zwinglio se submeteu à Bíblia como a palavra de Deus, a única norma suficiente e infalível. Viu que ela deveria ser sua própria intérprete. Não tentou explicar as Escrituras a fim de sustentar uma teoria ou doutrina preconcebida, mas manteve seu dever aprender qual é seu ensino direto e óbvio. Buscava dispor de toda ajuda para obter um pleno e correto entendimento de seu significado e invocou a ajuda do Espírito Santo, o Espírito testifica com o nosso Espírito, o qual ele declarou se revelaria para todos aqueles que buscavam em sinceridade com oração. Então, ponto número 1. Você tem a Bíblia como a palavra de Deus, como única norma suficiente e infalível. Você, de fato,
defende as doutrinas que você crê pela Bíblia, ou você defende o que crê pelos escritos da senhora White? Veja bem, eu não estou condenando aqui os escritos da senhora White, por favor. Eu creio nos escritos da senhora White, tanto que esse livro, para mim, é o melhor livro, sem dúvida nenhuma, depois da Bíblia. Amo Desejar de Todas as Nações, mas esse livro, e Deus nos deu o privilégio de poder, inclusive, fazer uma tradução em português, e nos deu o privilégio, inclusive, de poder ser um dos ministérios que distribuem esse livro. Então, quanto a Ellen White, eu não preciso aqui falar nada. O que digo é, você precisa aprender a defender as suas doutrinas pela Bíblia. Por quê? Porque você não vai convencer um pentecostal, você não vai convencer um pastor pentecostal, um pastor da Assembleia, que inclusive estuda, tem uma matéria contra a senhora White, usando os escritos dela. Então, ele viu que a Bíblia deveria ser sua própria intérprete. Você permite que a Bíblia interprete ela mesma, ou você permite que o pastor interprete para você? É o pastor que tem interpretado para você? Quando você pega um texto difícil na Bíblia, você vai procurar o teu pastor? Pastor é Cristo. Mas você primeiro tem que entender que Cristo, o nosso Deus maravilhoso, através de Cristo nos deu a Bíblia. E é a Bíblia que deve ser a nossa regra. E é a Bíblia que tem que te mostrar o que é certo e o que é errado. Não é a igreja, não é o Rogério, e não é o pastor. Viu que ela deveria ser sua própria intérprete. Você tem feito da Bíblia a própria intérprete dela? Ah, não entendi. Espera aí que eu vou lá ver o que diz. Ah, tem um livro da igreja, lá vou lá buscar. Eu vou lá buscar o Nisto Cremos, que aí eu vou entender. É o Nisto Cremos que te norteia? A Bíblia tem que te nortear. Ah, mas eu não entendo. Entende-se. Se você não entende, é porque você ainda não tem o Espírito de Cristo. Veja, não há nenhum problema em buscar irmãos para ajudá-lo. Nenhum problema nisso. Mas a palavra final é da Bíblia. Se você busca o Aquino, se você busca o Rogério Elias, se você busca a Fábio Amaro, se você busca Maxson, se você busca Silas, não importa quem você busca, esses líderes dos ministérios que estão aí. Não importa o Rogério Buzzi, não importa qualquer um. Ele falou. Você viu que a Bíblia diz diferente? Fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Agora, tome o cuidado de ter certeza de que o que você está lendo, o que você está entendendo pela Bíblia, é de fato bíblico. Ele invocou a ajuda do Espírito Santo, o qual ele declarou se revelaria para todos aqueles que buscavam em sinceridade com oração. Você tem orado, quando vai ler a Bíblia, vai entender. Você é sincero, verdadeiramente você é sincero. Você quer realmente aprender, você quer realmente seguir a Cristo. Zwinglio ainda, na mesma página. Quando eu comecei a me entregar totalmente para as Escrituras Sagradas, preste atenção nisso. Filosofia, que os pastores estudam, e teologia escolástica, que os pastores estudam, estariam sempre suscitando desagrado para mim. Preste bem atenção nisso. É Zwinglio, que foi um reformador fantástico suíço, que levou a Suíça pela primeira vez a ter, de fato, a Bíblia nas mãos. Este homem, inspirado por Deus, está dizendo que filosofia e teologia escolástica só causavam desagrado para ele. Você acha que isso mudou? Você acha que a teologia de hoje está melhor do que aquela época? Nem um pouco. A teologia da época dos saduceus, fariseus, dos doutores da lei, já era ruim. Na época de Zwinglio, era muito pior, e hoje ela está simplesmente, não sei nem que termo usar. Quando eu comecei a me entregar totalmente para as Escrituras Sagradas, filosofia e teologia escolástica estariam sempre suscitando desagrado para mim. Sempre, e é fato. A gente se desagrada constantemente. Ontem mesmo eu respondia a um irmão que começou dizendo: eu fiz teologia na igreja adventista, etc, etc, etc. E depois de 40 anos adventista, eu abandonei o adventismo porque descobri que o sábado não é verdadeiro. Isso é o que faz a teologia. A teologia parece que tira a capacidade de você pensar por você mesmo.
A teologia escolástica hoje parece que ela tira a tua capacidade de entender a Bíblia. Porque a filosofia finalmente faz isso. A filosofia faz com que você olhe o vermelho e pense que é amarelo. A filosofia faz com que você olhe o branco e pense que é preto. A filosofia faz isso. É por isso que Jesus não fez teologia, não fez filosofia. Por isso que João Batista não fez. Enfim, isto que falo, você deve deixar tudo que engana e aprender o significado de Deus, explicitado puramente em sua própria e simples palavra. Nós temos procurado combater a filosofia agostiniana, que hoje ensina com unhas e dentes que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E por que Jesus é Deus, segundo a filosofia agostiniana? Porque o catolicismo defende que Maria é mãe de Deus. E Maria só pode ser mãe de Deus se Cristo for Deus. Mas a Bíblia não ensina que Cristo é Deus. A Bíblia ensina que Cristo é o Filho de Deus. Simples e direto. Isso é a simplicidade da Escritura. A doutrina pregada por Zwinglio não foi recebida de Lutero. E aqui, vejam, o Espírito testifica com o mesmo Espírito que somos filhos de Deus. Zwinglio não aprendeu com Lutero, mas ensinava a mesma coisa. A doutrina pregada por Zwinglio não foi recebida de Lutero, era a doutrina de Cristo. Se Lutero prega Cristo, dizia o reformador suíço, ele faz o que eu faço. Ele tem conduzido a Cristo muito mais almas que eu, humildade. Assim seja. Ainda assim não leva outro nome que o nome de Cristo, de quem sou soldado, e que unicamente é minha cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Deixa eu perguntar para o pastor. Não, pergunto para Cristo através da sua palavra. Nunca foi escrita uma única linha minha para Lutero ou de Lutero para mim. E por quê? Para que possa ser manifesto para todos quão uniforme é o testemunho do Espírito de Deus, uma vez que nós, que não tivemos nenhuma comunicação um com o outro, ensinamos a doutrina de Jesus Cristo com tal uniformidade. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Zwinglio não conheceu Lutero, Lutero não conheceu Zwinglio, mas ambos pregavam a mesma coisa. Eu não conhecia o irmão Fábio Amaro, e um dia eu descobri que pregamos exatamente a mesma coisa. Eu não conhecia uma série de irmãos que hoje conheço, e nós pregamos a mesma coisa. Hoje nós somos uma comissão no ministério com 7 pessoas. Comissão administrativa. E somos uma comissão doutrinária de 6 pessoas, se não me equivoco agora. Nós não nos conhecíamos. Fomos nos conhecendo pouco a pouco. Mas o que nos uniu? O que nos uniu foi a mesma doutrina. Ao redor do mundo, não do Brasil, do mundo. Nós temos irmãos fantásticos que pregam exatamente o que pregamos. Na Argentina, tem Leandro, tem Manuel Valejos, tem Daniel Benhar, tem Daniel Baranov. No Uruguai tem Jaime e outras pessoas. No Paraguai, na Austrália. Pessoas do mundo inteiro que pregam exatamente o que pregamos. Nós nunca havíamos conversado antes. Mas quando começamos a conversar, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o que, acima de tudo, você deve entender que é o mesmo Espírito da testemunha de que somos filhos de Deus? Veja que antes disso ele diz o Espírito que clama Abba Pai. E com isso encerramos. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 15. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Diz, 12 a 15. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, se o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, se amamos uns aos outros, Deus habita em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Se amamos, o Espírito de Deus habita em nós. Nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos, preste bem atenção agora, o Espírito dá testemunho, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Por favor, meu irmão, minha irmã, eu espero que você entenda com clareza o que estamos dizendo aqui. Isto é a palavra de Deus de forma simples. Vou ler de outra forma para você entender o que você não deve fazer. Qualquer que confessar que Jesus é Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Não é isso que está escrito, meu irmão. Por favor, veja o que testifica de que você é um filho de Deus.
qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Então eu te pergunto, meu irmão, segundo a Bíblia, para testificar que você é um verdadeiro Filho de Deus, o que é que você deve confessar? Que Jesus é o Filho de Deus. Eu não encontro nenhuma passagem na Bíblia que diz que para testificar que você é um filho de Deus, você deva dizer que Jesus é Deus. E quero ser muito claro em relação a isso, porque já tem, infelizmente, líderes no ministério leigo ensinando isso, que Jesus é Deus. Entenda, fique com a simplicidade da palavra. Capítulo 5, 1 João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo. Não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade, testifica da verdade, testifica que somos filhos de Deus, mas testifica como? Como é que você prova? Como é que você prova que o Espírito de fato está em você? Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 4, 1 a 3. 1 João 4, 1 a 3. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora está no mundo. Não creiais em todo espírito. É o espírito do anticristo, que nega que Jesus é o Filho de Deus e que nega que ele veio em carne. E é o Espírito que testifica com o teu espírito de que você é um filho de Deus, quando você ensina que Jesus é o Filho de Deus. E o que passar disso é do maligno. Deus seja contigo, te abençoe grandemente e possa entender que, assim como Zwinglio e Lutero não se conheciam, mas o Espírito testificou ensinando as mesmas coisas, assim como João Batista não conhecia Jesus, mas quando viu, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, reconhecendo nele o Filho de Deus. Também nós, eu, você, espalhado pelo mundo inteiro, existem pessoas testificando de que Jesus é o Filho de Deus e que as leis dele estão em vigor e que ele veio em carne. Esta é a base da verdade presente para os dias de hoje, porque no mundo inteiro, se levantam pessoas hoje, tendo um versículo sempre na mente espiritual, que é o versículo que hoje se levanta para a verdade presente, mais que qualquer outro. João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus te abençoe, que você tenha um sábado cheio da presença do Senhor, e que o Espírito de Deus testifique constantemente com o teu espírito que tu és um filho de Deus. Vamos orar? Ô, irmão Rogério, a internet está um pouquinho ruim, aí por isso que eu demorei um pouco. Se tivesse caído, eu ia orar. Uhum. Podemos orar, Raí? Você encerra? Não, pode fazer a oração final, né, e a gente já encerra. Amém. O senhor mesmo pode fazer a oração, tá? Amém. Pai nosso que estás nos céus,
Nós te agradecemos pelo Espírito do teu Filho, que habitando em nós, nos dá o privilégio de chamá-lo Abba Pai. Nos dá o privilégio, Senhor, de chamá-lo de nosso Pai. Nos dá o privilégio, Senhor, de poder ensinar aos outros sobre este maravilhoso sacrifício que o Senhor fez ao dar teu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas que nós possamos também, não apenas, Senhor, ter o teu Espírito em nós, mas possamos agradar ao Senhor na que fazemos. Dá-nos sabedoria para pregar Cristo e esse crucificado, para pregar Cristo que veio em carne para morrer por cada um de nós, para pregar que verdadeiramente aquele Jesus, aquele ser humano é e sempre será o Filho de Deus. Toma-nos em tuas mãos, enche de sabedoria todos aqueles que buscam hoje ensinar a tua verdade presente ao mundo. Toma-nos inteiramente em tuas mãos, Senhor, para que cada vez mais o Espírito testifique com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e assim possamos, com a confiança oriunda do céu, pregar a tua palavra de forma corajosa, sem medo, para que o mundo seja divertido e teu Filho possa vir nos buscar. Nós te pedimos, nós te agradecemos, por Jesus nosso Salvador. Amém. Amém. E que Deus abençoe a todos, né, e que, conforme eu fiz o apelo no começo, que os irmãos possam, né, compartilhar aí e curtir o vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado.